ser para ter. E aí, pessoal, o tema desse vídeo é como eu entendi a tal da frase ser para ter. Bora lá? Então, gente, nesse vídeo eu queria trazer para vocês essa perspectiva, essa visão, porque é a intenção do canal, trazer uma nova forma de ver as mesmas coisas, certo? Durante muito tempo eu lutei com essa expressão da beleza feminina da forma como é posta pela sociedade pra gente desde que a gente é pequena. Principalmente mulheres, tá? Então eu vou focar em mulheres aqui porque esse tema é mais pertinente a mulheres. Mas, enfim. O que acontece? Vamos abordar também a parte, como disse Saramara, de ter a pele coisadinha, né? Porque é diferente para quem não tem e para quem tem. Mas o ser independe de ter a pele coisadinha ou não, tá? Depende sim de como a gente internaliza essa questão, né? Eu fui uma criança que não internalizei essa questão. Uma criança e fui crescendo e me desenvolvendo sem ter essa perspectiva por vários motivos. A minha visão disso, eu não fui apresentada a essas possibilidades, eu não fui apresentada direcionada para essas possibilidades e eu não entendia que eu também podia acessar a beleza, né, por assim dizer. E o que eu entendia era que a beleza sempre era algo muito fútil, muito ligado à estética mesmo, à aparência, somente a parte física de apresentação para as pessoas, como se realmente fosse uma questão muito superficial, né? Então, durante boa parte da minha vida eu não me importei com isso. Eu realmente, o que observo mais nas pessoas, que eu julgo elas belas, é pela inteligência, sempre fui desse jeito. E pra mim, eu também colocava isso na minha cabeça, que o que era real bonito, que era real interessante, era a inteligência, o que a gente tem dentro da cabeça. Continuo achando isso, mas a parte estética me foi apresentada de uma forma que eu julgo pelo lado contrário do que a sociedade conta pra gente que é o certo. Então, o que acontece? Por ironia do destino, eu fui trabalhar com estética corporal, porque eu tenho formação também como massoterapeuta, então eu atuava ali na estética corporal, na maioria das vezes de mulheres. Tem homens que se preocupam com isso também, mas a maioria são mulheres. O que a massagem também me ensinou foi várias outras coisas, depois eu abordo em outros vídeos, porque tem curiosidades com relação à minha personalidade ligada a essa profissão, né? Mas voltando para a parte estética. Então, quando eu iniciei nessa profissão, eu trabalhava a estética das pessoas, né? Porque quando eu iniciei, fui fazer estágio em clínicas, trabalhei em algumas clínicas, e clínicas de estética somente, porque a massagem ela também tá ligada à saúde, ao bem-estar e tal, que não é muito exatamente o foco dessas clínicas, não. Essas clínicas, na maioria das vezes, estão falando sobre a estética, a superficialidade da beleza e vendendo pacote de coisas que não funcionam. Minha prática, eu atuei nesse mercado aí, vai fazer 6 anos agora. Então, na prática, não funciona porque o resultado que essas clientes procuram tá dentro delas, não tá fora, não é um aparelho, uma máquina, um procedimento, algo invasivo, uma substância que vai mudar o corpo dessas pessoas, né? E muito menos a minha mão, porque várias vezes eu fui atender e as pessoas falavam assim, tira de mim toda essa gordura aí, essas coisas ruins que tem com a sua mão. Eu, tá. Mas enfim. Então, essa parte estética ela é muito buscada, né, pelas pessoas. E por ironia do destino, eu fui trabalhar com parte estética das pessoas, corporal, nas clínicas, né? Foi onde eu percebi que essa questão de beleza, essa beleza que as pessoas buscam, é algo
bem subjetivo, né? Porque as pessoas me perguntavam se eu não tinha vontade de ter o corpo X ou Y, e eu mesma não estava nessa busca de corpo X ou Y. Eu tenho um corpo e esse é meu corpo. Eu cuido dele da forma que eu consigo e que eu entendo que eu preciso, mas não tinha essa perspectiva de, eu quero o corpo X ou o corpo Y, quero ter o corpo igual a fulano ou a ciclano. Igual essas pessoas tinham. E uma vez uma consultante me perguntou o que eu achava daquele comparativo, por exemplo, quando um personal trainer é meio gordinho, sabe? Enfim, ela dizia que não tinha a ver, que passava uma visão de que ele não aplicava as coisas e tal. Mas o fato da pessoa aprender sobre aquilo não necessariamente quer dizer que ela tenha que ser aquilo. Porque ela é um profissional que vai auxiliar as outras pessoas, então a pessoa tem que ter o conhecimento sobre aquilo, né? Não necessariamente ela precisa ser aquilo, mas agora, se a pessoa passa por aquilo, é outros 500, porque você tem uma prática do outro lado, você não tem uma prática só como um cliente, você tem a prática como um praticante daquilo que você vende, no caso do personal, né? E aquilo que essa consultante me perguntou, ficou na minha cabeça, de por quê? Por que eu não busco isso? Por que eu não tenho esse interesse em ter este corpo, essa apresentação, essa aparência, igual as pessoas na sociedade colocam, certo? E ficou esse pensamento, enfim, durante muitos anos, na verdade. Porém, recentemente, eu posso dizer assim, que na minha cabeça vieram muitos downloads, não sei de onde. Mas eu tive a percepção do belo, o que é ser belo, o que deveria ser belo, né? Até porque no curso também que eu tô fazendo, eu faço esse curso. A gente aborda isso, o que é o belo, né, para as pessoas, para os grandes filósofos antigos aí, o que é o belo, o que é essa manifestação que é divina e que tá no ser humano também e que a gente deve expressar, deve pôr para fora, porque tá no nosso corpo, tá na nossa mente, tá, enfim, tá na gente. E isso que eles falam nada tem a ver com o corpo físico, exatamente, né? Não dessa forma como a sociedade apresenta pra gente hoje em dia, né? Mas, depois desses downloads aí, que eu não sei de onde vieram, literalmente com informações, vamos dizer assim, de coisas que eu não entendia, que eram perguntas internas, e eu não entendia o conceito disso. Então, é como se esses downloads fossem as respostas dessas perguntas internas. Então, quando eu comecei a lidar com isso, eu entendi que aquilo que eu queria ter na minha vida ia depender muito de quem eu sou. Por quê? Porque as pessoas interpretam a gente à primeira vista, certo? Mas não é o que eu quero trazer, não é esse papinho de, é a sua aparência, é o seu cartão de visita, porque quando a pessoa te olha à primeira vista, não tem segunda chance da primeira impressão. Não é isso. O que eu quero trazer é a perspectiva de que quando você quer chegar em algum lugar, você quer ter alguma coisa, você tem que ser já merecedor daquele lugar onde você quer chegar. Então, vamos trazer para um exemplo aqui. Você quer ser... Vou trazer um exemplo que muita gente vai associar. Você quer ser milionário, mas você não se veste bem. Você, sei lá, não corta um cabelo do jeito que... não é nem do jeito, gente. Você não corta o cabelo num lugar onde você está disposto a pagar o preço que um milionário cobra para cortar o cabelo. Mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho não sei o quê. Então, a gente tem que fazer coisas na vida, seja lá do que for, para alcançar aquilo que a gente quer. Então, o que acontece? Se você aí tem a meta de ser milionário, você vai ter que traçar um planejamento onde, dia após dia, você vai executar tarefas que você vai resolver quais são, para que você chegue no plano maior, que é ser milionário, certo? Normalmente, eu acredito que é assim que eu funciono, com planejamento,
passo a passo, pequenas metas para chegar na grande meta. Então, beleza. Então, se cortar o cabelo num salão aonde o milionário corta, seja lá quanto que custe, é algo que você vai precisar aprender a fazer, você vai ter que fazer, porque vai fazer parte de ser milionário. E vamos lá, vou explicar o que tem a ver o aprender. Porque o que acontece? Quando a gente não nasce milionário, a gente não nasce herdeiro, a gente tem medo de gastar o dinheiro para cortar o cabelo com fulano de tal, que é o famosinho que corta o cabelo de quem é milionário. Então, vamos supor, já ouvi gente aí falar que tem um famosinho que corta cabelo aí que custa, acho, R$1.000 o corte. O que acontece? O cara realmente faz um milagre na cara dos homens, mas... Brincadeira. Não, é porque ele faz uma harmonização, ele faz uma coisa muito incrível mesmo. Você vê que os homens têm autoestima elevada, porque o homem tem dificuldade de se expressar, né? Mas você vê o brilho no rosto do cara e isso é impagável. Mas enfim, e o corte com esse rapaz é muito caro. Então vamos dizer que você queira ser um milionário, mas você não quer pagar R$1.000 de corte. Você acha um absurdo pagar R$1.000 num corte de cabelo. E você vai falar, mas eu não tenho. Lógico, senão você seria milionário, né? Porque o milionário não teria problema nenhum de pagar R$1.000 pra cortar o cabelo. Mas a questão não é se você tem ou não tem ainda. A questão é se você acha que você merece. A questão é se você sabe onde você quer chegar e você sabe os passos que você precisa dar para você chegar até lá. Porque você vai precisar se sentir merecedor daquele objetivo que você tem na sua cabeça, para que isso não seja só um devaneio seu, para que você não seja só um maluco sonhador, entendeu? Para que você seja um executante do seu sonho. Porque, como diz a música, o único representante do seu sonho na Terra é você, meu amigo, minha amiga. Entendeu? Então, mulheres também que têm um sonho, seja lá que tipo de sonho for, você vai ter que ser essa pessoa primeiro. Só que se confunde essa questão da beleza com isso, né? Porque tem muitas mulheres que acessam lugares, vamos dizer assim, com a beleza fútil. Ela descobriu no mundo a beleza fútil e o poder que essa beleza fútil tem. Mas não é que a beleza fútil e a outra beleza que não seja fútil sejam diferentes. A beleza é a mesma coisa. A questão é o entendimento. O entendimento foi o fútil e o outro não houve, tá? Então a diferença é essa, é como você entende o que é beleza. Porque se a mulher acessa a beleza com entendimento fútil, ela descobre o poder da beleza também, porém vai ser aquele tipo de mulher que vai ser completamente dependente de uma maquiagem. Ela não vai conseguir sair sem salto, ela não vai conseguir sair sem um batom na cara. No dia que o cabelo dela estiver desarrumado, ela não vai se sentir bem, entendeu? Vai se sentir a mulher mais feia do mundo. Por quê? Porque ela acessou a beleza pelo lado fútil, pelo lado que a sociedade ensinou pra ela. Mas ela tem os resultados que a beleza traz pra uma mulher, certo? Porque independe. A maioria das pessoas nem entende isso, então elas não vão nem saber se você tem uma beleza porque você enxerga a beleza como algo fútil ou porque você realmente se sente, você é bonita e se sente bonita, merecedora da beleza, entendeu? Então, a maioria das pessoas não vai conseguir identificar isso. Então, quando você acessa a beleza por esse lado, você vai se sentir prejudicada, porque você vai precisar dos artifícios que embelezam a mulher para se sentir merecedora e acessar os lugares e as pessoas e os seus objetivos, certo? Só que, mesmo quando você acessa a beleza pelo lado superficial, que você acessa lugares, pessoas e blá blá blá, e seus sonhos, né, você realiza aí suas metas, você ainda vai sentir aquele negocinho estranho assim por dentro, porque você não vai entender. Você não vai entender o que está acontecendo, né? Então, tem muitas mulheres hoje em dia que já não querem se vestir de uma maneira mais elegante, não querem ter um aspecto físico mais bonito, não usam maquiagem, usam umas maquiagens esquisitas, entendeu?
E eu lembro muito de ouvir na minha adolescência, porque eu usava lápis de olho, né? E eu usava lápis e eu gostava de deixar que nem um panda a minha cara, meu olho. E as pessoas falam assim, nossa, mas por que que você fica assim feiando? Você você usa a maquiagem, mas você quer ficar se sentindo, você quer se sentir, não, você quer ficar estranha. E é justamente o que eu sinto hoje com relação à maioria das mulheres do jeito que é hoje. Porque é hoje que eu já tenho uma certa idade, que eu entendi conceitos da vida, que eu amadureci e tudo mais, eu entendo que a questão da beleza da mulher, lógico, vai ser algo subjetivo particular para cada um, né? Ninguém é obrigado a concordar com o que eu tô falando, mas isso foi o que eu entendi da vida. Da vida me mostrando o que é esse sentimento. Só que, no exemplo que eu tô dando, eu não fui essa mulher que usa os artifícios da maquiagem, da roupa, da não sei o quê, pra acessar lugares ou para estar bonita, apresentável. Muito pelo contrário. Eu fui a pessoa em que, quando eu podia ficar horrível, ficava. Porque eu não tive acesso a essas informações de dizer assim, olha, você pode se sentir bonita, você tem direito de se arrumar, você pode usar uma maquiagem, tá tudo bem, entende? Então, assim, literalmente é o se descobrir mulher. Tem muita gente que fala que a mulher já nasce mulher e o homem tem que se construir. Depende do que você tá falando que é ser mulher, né? Porque, não, a mulher não nasce mulher, a gente tem que se descobrir tanto quanto os homens, né? Porque o homem se descobre na fúria, a mulher se descobre no belo, né? No delicado. E era tudo que eu não tinha, porque eu não sabia, até porque a minha vida toda, desde que eu me entendo por gente assumir a responsabilidade da minha vida, foi na luta, foi na força, foi tanto que muitas pessoas me chamavam de guerreira pela história de vida que eu tenho. E eu detesto esse nome, eu detesto esse nome. O fato de ter criado meus filhos sozinha, as pessoas no dia das mães têm mania de me chamar. Não tem mania de me chamar de pai, que eu também detesto, porque eu não tô cumprindo um papel de pai. Tô cumprindo somente o meu. Porém, muitas vezes tem a força, tem aquela coisa de ir fazer, porque não tinha quem fizesse, então era eu que tinha que fazer. Então, no meio disso, no meio de toda essa estrutura que era eu que tinha que dar conta, você acha mesmo que eu tava preocupada em passar batom? Em fazer tal coisa com o cabelo? Em vestir a roupa X? Porque eu tinha que me sentir... A única coisa que eu queria era resolver os BO. Então não tinha como eu ser a mulherzinha. Era impossível. E aí, então, teve um momento da vida que eu percebi que eu morei em determinada cidade aonde eu era a pessoa que consegui me arrumar mais, que eu consegui cuidar mais de mim, de cabelo, roupa, enfim, essas coisas. Então, eu me senti, em essência, bem. Eu me senti merecedora de frequentar lugares, de conhecer pessoas, eu tinha segurança para ser e estar onde eu estava e sendo quem eu achava que eu tinha que ser. E após o momento em que eu tive que mudar novamente de cidade e tudo mais, a minha interpretação disso mudou completamente. Então eu voltei a ser aquela pessoa que tinha que resolver os problemas, que tinha que ir fazer, que tinha que ir pensar e executar. Aí foi o momento em que eu esqueci disso tudo de novo. Então, quando essas coisas vieram aí na cabeça, eu parei para pensar o que isso queria dizer sobre mim. O que eu precisava fazer e o que eu estava deixando de fazer. Porque assim como nos outros vídeos que eu coloquei aí para trás, eu contei um pouco da questão sobre o quanto um relacionamento desvia a gente das coisas que a gente precisa fazer, de onde a gente precisa estar, quem a gente precisa ser. E outras coisas também, acontecimentos da vida que desviam a gente de onde a gente precisa estar, né? Então, quando eu acessei essa informação, que me veio a resposta, a clareza de você está vivendo isso e está assim, não acessa tal coisa que você quer na sua vida, porque você está longe da pessoa que você deveria estar sendo e se sentindo de uma forma que você não deveria estar se sentindo, porque você está afastada de quem você deveria estar sendo. E isso tudo tem a ver.
com o funcionamento do nosso corpo, biologicamente. Por quê? Porque quando a gente está se sentindo, principalmente mulheres, então isso mexe também com a nossa parte biológica. Por quê? Porque quando a gente está nessa rotina e tá muito preocupada, tá muito estressada, tá muito querendo controlar tudo e segurar tudo, que era o meu problema também, a gente acaba liberando na corrente sanguínea nossa, produzindo e liberando, no caso, o cortisol. E o cortisol, ele traz, vamos dizer assim, um enfeiamento. Ele deixa a gente, ele produz substâncias porque eles seriam algo tóxico no nosso corpo, e ele produz esse efeito na gente. Então a pele fica ruim, o cabelo fica ruim, entendeu? As unhas ficam ruins. E tem as questões também de vitaminas. Nosso corpo absorve ou deixa de absorver da alimentação, enfim, se você toma multivitamínico e tudo mais, da forma correta, porque a gente tá com o nosso corpo desregulado. Porque quando a gente tá estressado, a gente tá nervoso, a gente tá preocupado, não é só nesse plano físico que a gente vive que a gente tá se prejudicando. No outro plano também, a gente tá se prejudicando muito. Eu digo que até mais do que nesse aqui. Só que o resultado desse estresse, dessa preocupação aqui, neste plano físico, é ficar se sentindo mal, ficar se sentindo feia, e cada vez mais você vai ficar se sentindo feia, e cada vez mais aquilo que você tem como seu problema, porque todo mundo quer um problema pra si, né? Então, não tem uma mulher que, se você perguntar o que ela mudaria no corpo dela, ela não vai te dizer umas 15 coisas. Mas, por conta disso, por cada vez mais essa mulher fica dando ênfase nos problemas, nas preocupações e nesse problema específico que incomoda, mas a busca pela resolução, a pessoa não inicia. E quando inicia, não faz direito, né? Então, não faz com vontade, desiste no meio do caminho, que era o que acontecia quando as pessoas faziam o tal dos pacotes de massagem. A pessoa espera um milagre a partir das nossas mãos, né? Ela quer que a gente passe como se a nossa mão fosse um bisturi, onde a gente passa cortando o que elas não gostam, sabe? E sem elas precisar fazer esforço nenhum. Então, tem muita mulher que acha que funciona desse jeito. E tem as que querem fazer cirurgia plástica por conta disso. Claro que tem as exceções aí de realmente coisas que não tem muito o que resolver, a gente mesmo resolver, mas são casos específicos, né? Não são meramente estéticos. E embora tenham pessoas que têm esse perfil de que querem um resultado milagroso e, enfim, sem querer fazer nada, é porque a pessoa já está cansada, ela já fez muita coisa e não conseguiu, e tentou, e começou, e não terminou, e enfim. Tem pessoas aí que estão uma vida inteira lutando contra o próprio corpo para chegar num objetivo de aquela coisa tipo, um dia eu já fui assim, então eu quero voltar a ser assim. A pessoa vive com isso no passado e ela não compreende o presente para que ela consiga resolver a situação dela no presente. E as questões que levam a pessoa, principalmente para mulheres, a engordar, geralmente tá ligado ao relacional, né? Como ela se relaciona com as pessoas, que tá ligado ao próprio emocional, né? Que também está ligado a como a pessoa foi criada e cresceu e blá blá blá. Então é uma linha de sucessões de coisas que vão acontecendo com a pessoa, e a forma como ela se relaciona com os outros e a forma como ela tem a estrutura física dela é um resultado de toda a vida pregressa dessa pessoa. Então, essas coisas são muito subjetivas, mas daí você vê a vontade que a pessoa tem. Só que essa vontade, você que tá desanimado para chegar no objetivo X de aparência física, isso depende muito isso depende muito do que você foi buscar de conhecimento sobre isso. Como que você foi tentar resolver o seu problema? Foi numa clínica de estética? Então, assim, não vai dar certo.
porque não é exatamente sobre os aparelhos e produtos que são usados e técnicas e tudo mais, ou mesmo sobre os profissionais, não tem nada a ver com isso, tem a ver com a sua própria cabeça, porque quem libera hormônios ruins, quem intoxica seu próprio corpo, né? Quem faz escolhas ruins e que tem um histórico ruim para que fez com que seu corpo chegasse da forma como está, corpo digo por inteiro, tá? Rosto, cabelo, unha, o próprio corpo, mesmo formato, peso e tudo mais, tem a ver justamente com isso, o que você permitiu que seu corpo passasse, entendeu? Que seu corpo sentisse para que você estivesse daquele jeito. Então não adianta você buscar soluções rápidas em clínicas de estética ou coisas do tipo, porque não vai resolver, porque isso é interno seu, você tem que resolver o seu interno. Então o que você, na minha opinião, poderia começar a observar é que tipo de conhecimento traz você para o seu interno, para você passar a ser primeiro aquilo que você quer. O que eu quero dizer com o ser primeiro? Se sentir bem com você, independente do corpo. E não tô falando aqui de você se aceitar, tá? Que eu não concordo muito com isso. Então, assim, não estou falando de aceitação de como você está, porque na minha opinião, isso, quando você vive uma coisa que você não gosta, que você sabe que no seu interior te deixa mal, e você diz que você aceita, você está simplesmente assinando um termo de descompromisso com si mesmo. Praticamente você morreu e se enterrou na vida, né? Você está vivendo uma vida morta e não quer resolver a sua vida porque é um problema que você desistiu de resolver sobre você mesmo. Então, eu não concordo com esse termo de se aceitar. Eu concordo com o você entende as suas circunstâncias, entende os acontecimentos da sua vida, desde que você se entende por gente, desde que você era criança, certo? Entende seu progresso, entende as coisas que foram tornando você a pessoa que você é hoje, fisicamente, esteticamente, estou dizendo. Quando você entender isso, aí você vai fazer essa organização de quem você é. A partir daí é que você vai conseguir se resolver. Porque quando você entender isso, você vai conseguir executar as coisas que você tem que executar para se melhorar. Você vai conseguir chegar a ser quem você quer ser, porque você entende o que você precisa ser. Você entende aonde você quer chegar e você entende principalmente de onde você está partindo para chegar aonde você quer chegar. Então isso é você ser primeiro. Porque quando você entende onde você está, quem você é hoje e para onde você quer ir, automaticamente você faz o seu planejamento. Quem eu quero ser? Entende? Então, quando você faz esse quem eu quero ser, esse planejamento de quem você quer ser, você sai daqui para chegar aqui e você sabe exatamente onde é aqui. Você tem um destino. Você tem um objetivo. Então, quando você cria um objetivo, sabendo das suas dificuldades atuais, com consciência disso, você chega lá e aí você passa a ser. Então, quando você começa a ser, eu não estou dizendo que isso é um passo de mágica, que em pouco tempo você sai daqui e chega aqui, não. Isso é um trajeto que você tem que analisar a sua vida inteira. Você tem que entender coisas, tem que se desapegar de sentimentos, de relações às vezes, de lembranças de pessoas, entendeu? Você vai ter que perdoar muita gente. Então é um processo longo, mas é um processo que vai te dar muito mais resultado do que você ficar achando que clínica de estética ou ir pra academia ou pagar 3 meses de academia e nunca ir, vai resolver. Porque não vai, né? Então eu tô falando isso do ponto de vista da pessoa que lidou com muita gente com esse perfil. Então eu entendo que muitas mulheres têm esse perfil. E foi justamente por isso que eu resolvi compartilhar esse entendimento, essa visão, essa forma de enxergar essa situação, essa questão, porque foi o que eu entendi. Então, quando eu acessei essa ideia de ser belo, eu entendi esse ser belo de uma forma profunda, vamos dizer assim, porque eu entendi que tem mais a ver comigo, com a minha história, com as formas de relacionamento que eu tive, com o meu relacionamento comigo, quantas vezes eu abro mão de fazer algo ou estar com alguém ou qualquer coisa pelo outro para poder cuidar de mim, porque eu não tenho quem vai cuidar de mim, que é uma das coisas que eu falo aqui.
Se eu não fizer por mim, ninguém vai fazer, né? Muita gente fala isso, mas quantas pessoas entendem realmente o que essa frase quer dizer? Quer dizer que você vai ter que levantar nos seus piores dias e se cuidar, porque por mais que você tenha um relacionamento, que você tenha filho, que você tenha pai, que você tenha mãe, não importa, porque essas pessoas também precisam cuidar delas. Então, na real, quando você joga isso pro outro, você tá sobrecarregando o outro. Por isso que é isso que essa frase quer dizer. Que se você não fizer, ninguém vai fazer. Não é porque o outro é mal com você. É porque é você que tem que fazer por você, porque o outro tem que estar fazendo por ele. E quando você joga a sua necessidade no outro, o outro vai ter que fazer por dois enquanto você não faz nada. Entende? Então essa frase, ela quer dizer isso. Ela não quer dizer que você é solitário no mundo e não quer ajuda de ninguém. Ela quer dizer que você precisa entender que você faz por você. E se você precisar abrir mão de fazer por alguém, para fazer por você, é o que você vai ter que fazer. Porque senão você não vai ter o que oferecer ao outro. O que você vai oferecer por outro é péssimo. E aí é onde as mulheres entram em relacionamentos ruins com pessoas ruins e não sabe por quê, né? Por quê? Porque você era uma pessoa ruim, você era uma pessoa que não se cuidava, ruim no sentido de você não se cuidava, você dava prioridade para os outros primeiro, você não estava nem aí para as suas necessidades, para aquilo que você não queria, você estava se importando mais com os outros, e isso está completamente errado, porque isso não vai tornar você uma mulher próxima daquilo que você realmente quer ser, né? Porque no fundo, toda mulher quer olhar pra si no espelho e falar: nossa, eu sou uma mulherona. Por mais que você não tenha aquela necessidade, às vezes, de eu quero o corpo X, ou quero ter o tamanho de peito X, ou quero ter a bunda do tamanho X. Isso não importa. Pra muita gente não importa realmente. E tá tudo certo, porque não é sobre isso. É sobre você ser quem você quer ser. Então, quando você atinge quem você quer ser, é o ápice pra você, é tudo que você queria, certo? Só que você só vai ascender a isso se você deixar as outras pessoas cuidarem de si mesmas e cuidar de você. Então, cuidar de você, a beleza que a sociedade diz que a mulher tem que ter porque a mulher é bela, não é essa beleza que ela fala pra você que você tem que ser bonita, que a mulher tem que estar arrumada. Não tem nada a ver com isso. Embora seja a representação do belo. Mas o que é o belo? O belo é você cuidar da sua parte interior. O belo é você se sentir bem, de verdade. O belo é você ter as suas situações familiares, vamos dizer assim, resolvidas. É você ter um relacionamento que não te gere cortisol na veia, entendeu? Que não te gere preocupação, que não te deixe estressada, sabe? Porque tem mulheres que não têm um perfil, por exemplo, possessiva, controladora, mas tem um relacionamento tão bosta que passam a ser desse jeito. Porque o cara produz na mulher essa sensação. E ele não corrige. E se a mulher não tem consciência, não tem conhecimento que isso acontece por causa dos comportamentos do cara e não quer abrir mão desse relacionamento, ela tá se prejudicando. Porque a decisão no fim de ficar ou não é da pessoa. Independente se é homem ou mulher, né? Porque vai acontecer com o homem também essas coisas. Então, a nossa responsabilidade sobre a nossa vida tá em cima disso. E quando a gente tá se sentindo bem, porque a gente tá no nosso planejamento ali de, opa, beleza, eu tô aqui, eu reconheço que eu tô aqui, eu entendo as questões que eu já passei, mas eu quero chegar aqui. Então, quando você tá aqui nesse planejamento, executando dia a dia o caminho para que você seja a pessoa que você quer ser, para que você seja a mulher que você quer ser, ou se tiver um homem vendo aí, para que você seja o homem que você quer ser, você vai precisar saber também tirar pessoas da sua vida. Você vai ter que identificar esses comportamentos que fazem você se sentir mal, porque o se sentir mal não é só o sentimento de, eu fiquei triste porque fulano fez isso e aquilo comigo. Não, porque esse sentimento, ele provoca, ele cria químicas dentro do seu cérebro que libera para o restante do seu corpo, tá? E prejudicam o seu corpo. Então, tem, inclusive, estudos que dizem que gordura abdominal, na região do abdômen, ela é advinda de estresse, tá? Pessoas estressadas têm mais gordura na região abdominal. Então, às vezes, não é só uma questão de você, como muito ou como pouco. Mas quanto estresse você passa? Quanto nervoso você passa? Como é a sua vida?
Entende? Então, em que locais você vai, com quem você frequenta, sabe? Quais são os sentimentos que as pessoas que estão à sua volta te geram? Porque se forem sentimentos ruins, você tá gerando química no seu corpo que desregula o seu corpo e aí deixa ele mais longe de estar próximo daquilo que você quer ser. E o ter é o quê? O ter é o resultado que você quer ter, certo? Porque se você é uma pessoa que você tá sendo quem você quer ser, o resultado que você vai ter não é só aquele corpo, porque isso é o poder da beleza. A beleza te dá um negócio incrível que se chama acesso e aceitação. Que esse é o poder das pessoas que naturalmente nascem bonitas, né? Que a gente tem o costume de dizer, nossa, mas essa pessoa já nasceu bonita. Não é necessariamente que a pessoa nasceu bonita, mas ela nasceu, cresceu, viveu ali em condições favoráveis para que o corpo dela não gerasse cortisol. Ela tinha acesso a vitaminas entre a alimentação e reposição, certo? E não tinha situações, circunstâncias na vida que gerassem cortisol e outras substâncias químicas do próprio corpo para que a pessoa ficasse de fato feia, tá? Então é por isso que pessoas que têm dinheiro e crianças que nascem na família de quem tem dinheiro, elas são bonitas. Porque elas não têm preocupação com nada. Elas nascem com tudo feito, com tudo pronto, com tudo na mão. Então não tem como essa criança ficar feia, porque ela simplesmente não produz substâncias no corpo tóxicas que deixam elas feias, tá? Aí você parte para outro lado, pessoas que nascem sem nada. Entendeu? Então, isso é explicado biologicamente. Isso tem explicação. Porque não é aleatório que essas coisas acontecem. Mas o que a gente precisa entender? Muita coisa tá aí posta, né, na internet a rodo. Só que a gente não sabe usar isso e fazer essa junção de informações para que a gente compreenda o porquê que as coisas são do jeito que são. Né? Eu não me lembro de conhecer nenhuma pessoa que perguntar, mas por que a beleza da mulher tem que ser de tal forma? Por que a mulher tem que ser assim, tem que estar assim? Eu não me lembro de ver ninguém questionar essa beleza, e muito menos de entender o que é beleza por um conceito mais profundo, de encontrar a si mesmo, de entender os seus processos, tentar ou não tratar, mas de pelo menos entender, de reconhecê-los, certo? E ter um planejamento e saber para onde quer ir na vida e saber como quer ser, quem quer ser, quais resultados você espera e como você pretende alcançar isso. Isso não é difícil de fazer, entende? Mas se você não entende que você precisa fazer um planejamento, você tá onde? Você tá vivendo como? Qual é a beleza que você acessou? Ou não? Qual a beleza que você entende como beleza? Né? Então, esse foi todo o meu processo de entender o que era a beleza, para que ela servia. Sendo mulher, o que isso me agrega? Porque um homem na sociedade trata uma mulher mais que tá com essa essência de beleza aflorada, ela não precisa nem estar arrumada, tá? Mas ela tem a essência de beleza. Qualquer homem vai te ajudar na rua. Você não precisa mover uma palha para fazer nada. Você não vai precisar carregar preso, você não vai precisar resolver problemas, não vai precisar fazer nada, porque todo e qualquer homem, porque o homem é para fazer força, é para fazer a parte difícil. Qualquer homem vai te ajudar, simplesmente porque você tem você se sente bonita. Porque o homem, naturalmente, ele se compadece da mulher de ajudar mulheres. Lógico que aí fala-se, né? Na sociedade fala-se, se a mulher for bonita, o homem vai ajudar, se for feia, não vai. Meio óbvio, né? Não é só a questão da beleza, mas é porque isso é biológico. O cara, ele sente, ele não sabe nem explicar por quê. Muitas vezes ele vai ajudar a mulher que se sente bonita e ele nem sabe por quê. Na cabeça dele, talvez ele tivesse conceito, não, eu não vou nem mexer com outra mulher, não vou fazer nada, não. Mas a mulher olha pra ele e fala, ai, você me ajuda? Ele ajuda. Aí eu já cansei de ver gente brigando por conta disso. Porque, né, um casal
na rua andando, a mulher bonita chega e pede ajuda pro cara que tá com a mulher do lado, ele vai lá, ajuda, a mulher fica... Então, assim, é coisa que o cara nem consegue explicar por que ele simplesmente não consegue dizer não. Mas isso é uma questão biológica. Independente do que seja que a mulher queira, ela vai conseguir. Não tem aí o pessoal que julga muito as mulheres que são muito bonitas, que têm uma beleza muito aflorada, vamos dizer assim, mas elas se sentem muito bonitas e elas acessam homens que têm dinheiro, elas acessam lugares que têm um certo luxo e tudo mais, entende? Então elas são mulheres de outro nível, mas não é porque elas são mulheres de outro mundo, é só porque elas estão em outro nível de compreensão das coisas. Agora, se elas entendem pelo lado fútil ou não, aí é aquilo que eu tinha falado, tanto faz. A questão é o sofrimento interno que ela vai ter sobre isso, em algum momento, que ela vai se questionar, vai acontecer. Mas aí, cada um com seu cada qual, né? Mas a questão é, se acessa lugares melhores, pessoas melhores, oportunidades melhores, certo? Então, tudo se torna melhor. Por quê? Também tem aquela máxima da questão de quando você reclama demais sobre as coisas, você recebe mais de coisas ruins, certo? E você também se torna aquela pessoa que é cheia de cortisol e baixa de vitamina no corpo, faz com que seu corpo funcione de uma forma ruim, aí você fica doente, você vai ficar feio, você vai ficar fraco, sabe? Você vai ter o raciocínio prejudicado, então você ainda vai ficar burro e burra, tá? Porque você vai ter o pensamento prejudicado porque você não tem vitamina suficiente para o funcionamento do seu cérebro. Você vai ser a pessoa que não bebe água também, entendeu? E a água é importantíssima para o funcionamento do corpo, entende? Então, assim, quando você tem uma consciência corporal das coisas que você faz que prejudicam o seu corpo, você vai começar a entender por que que a sua estética, a parte apresentável para o povo, não é do jeito que você gostaria, mas você mesmo não tá se cuidando. E o se cuidar não é, ai, você tem que, sei lá, ter um lifestyle de acordar às 5 horas da manhã e ir pra academia e comer blueberry. Não é isso, entende? Mas é o quanto você se respeita, o quanto você respeita a sua história, sabe? O quanto você faz por você em nome de prezar por não se estressar, né? E eu não tô falando aqui que eu não me estresso, pelo contrário, eu sou uma pessoa que se estressa. Naturalmente, eu tenho uma personalidade que é autoestressável. Mas é uma coisa que eu tenho, depois de entender isso aqui, esse processo, e mudar completamente, porque hoje não só fisicamente, mas psicologicamente, eu sou completamente diferente de, sei lá, semana passada, as coisas vão mudando aos poucos, né? Então, o estressar-se, ele tem diminuído ao longo dos conhecimentos que eu vou tendo, dos links que eu faço de conhecimento de uma coisa com a outra, da compreensão disso e da etapa dessa compreensão na nossa cabeça, porque uma coisa é você escutar, outra coisa é você entender de fato o que você escutou. Então, isso leva um tempo, isso é um processo, certo? Só que é um processo que depois que ele se inicia, você entende o porquê das coisas, e eu sou uma pessoa que eu sou movida a porquê. Então, para eu fazer algo com vontade, eu preciso saber o porquê, porque senão eu não vou fazer. Eu não vou querer fazer, não vou ter vontade nenhuma, eu vou desistir no meio do caminho, eu nem vou começar. Então, quando eu entendo o porquê, a ação que eu preciso ter para o próximo passo do meu planejamento fica muito mais simples, mais leve. E quanto mais eu entendo essa dinâmica, esse conhecimento, que o próximo passo fica mais leve, eu me estresso menos. E com isso, eu tenho menos cortisol no meu corpinho. E com isso, eu consigo executar atividade física, eu consigo ir fazer uma caminhada, eu consigo me sentir melhor do que eu estava antes, entende? Então, eu consigo cuidar de mim, eu consigo ter um entendimento disso e vou melhorando. E consigo chegar mais próximo daquilo que eu quero ser, né? Daquilo que eu estipulei na minha cabeça que eu quero ser. Não porque alguém disse que você tem que ser assim ou assado. Não. E outra, a gente entendendo o processo, a gente se compreende porque chegou do jeito que está, né? Mas
fazendo coisas para que haja a mudança e cheguemos aonde é o objetivo, certo? Então, isso é o primordial. Não é aceitação que você vai ser, ai, não, eu sou assim, então eu vou ficar assim mesmo porque eu sou assim, então eu vou ficar. É genético. Não é genético não, meu bem. Não é não. Tá? Então, assim, por mais que você tenha uma genética, se você aceitar a genética que você tem, você vai se tornar a genética que você tem. Só que você tem a opção de mudar, tá? E não tô falando esteticamente com um bisturi cortando a cara e fazendo harmonização facial pra você mudar, não, tá? Mas, enfim, se é a sua vontade, faça. Fica à vontade aí. Mas é uma questão interna, é uma questão de percepção de quem você é hoje, para quem você quer ser amanhã, e esse planejamento para que você realmente chegue lá e se torne essa pessoa com paciência, com conhecimento, né, com dedicação em si mesmo, sabendo que não vai ser tão florzinha a parte de você ter que abrir mão de pessoas, ou de você ter que entender que fulano de tal é de tal jeito e você não pode mudar e você tem a opção de ficar ou ir embora, né? Então, são coisas que você precisa aprender sobre si mesmo para você entender esse conceito do ser para ter. Você tem que ser quem você quer, se sentir merecedor para ter aquilo que você deseja como objetivo, né? E isso não é difícil de entender, não é. É só você buscar o tipo de conhecimento certo que te leva a essa informação, né? E não achar que a resposta está na clínica de estética. Mas enfim, é isso aí o vídeo de hoje. Espero que eu tenha me feito entender. E é isso, gente. Até o próximo vídeo.